Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal e os conteúdos livre desenvolvimento pessoal te interessam, subscreva nesse canal, pois esse canal é mesmo para si. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o poder da vulnerabilidade. Eu tenho falado muito aqui no canal sobre os estilos de apegos, relacionamentos, limerência, tudo que tem a ver com o estado emocional de alguém. E eu já partilhei aqui muito sobre estilos de apego, falei sobre estilo de apego ansioso, evitativo, seguro e desorganizado. Eu estive a ver alguns dos meus vídeos e eu notei que eu tenho falado muito sobre estilos de apego, mas na vertente do estilo de apego mais ansioso. Sim, eu tinha o estilo de apego desorganizado, que é a junção de dois estilos de apego, que é o apego ansioso e o apego evitativo. E eu notei que eu tenho focado mais no lado ansioso do que no lado evitativo. Então hoje eu venho partilhar com vocês o poder da vulnerabilidade. E muitas pessoas com estilo de apego evitativo têm medo de expressar vulnerabilidade, estão desconectados das suas emoções. E como eu tenho os dois estilos de apego, no vídeo anterior eu mencionei que eu passei muito tempo com o estilo de apego evitativo. Então, quando eu estava no meu lado evitativo predominante, eu tinha muito desconforto em expressar vulnerabilidade, em pedir ajuda, em confiar, em se abrir com alguém. Eu praticamente ignorava as minhas próprias emoções, até para mim mesma. Eu menosprezava tudo que tem a ver com sentimentos. Eu lembro que eu tinha uma amiga que era extremamente ansiosa. E eu olhava para ela sempre com um tom de julgamento. Tipo, por que você gosta tanto dessa pessoa? Por que você depende tanto dessa pessoa? Por que você faz isso? Era como se nós fôssemos yin e yang. Eu era extremamente evitativa e ela era extremamente ansiosa. Então, pode imaginar que ela sempre precisava de relacionamentos para poder lhe completar. Ela sempre dependia dos relacionamentos que tinha emocionalmente. Ela às vezes até entregava todo o seu poder para parceiros esses que no final da história não tratavam muito bem dela, abusavam desse lado dela mais genuíno, mais que se entregava. E eu, do outro lado, era uma grande evitativa. Eu olhava aquilo tudo com um tom de julgamento e era como se eu olhava como se ela fosse menos que eu, para bem dizer. Eu olhava para ela como se ela fosse fraca. E essa é a visão que muitas pessoas têm sobre vulnerabilidade na sociedade, que é sinônimo de fraqueza, descontrole, drama, falta de autocontrole, falta de inteligência emocional. Então, essa é a visão que a sociedade tem sobre vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade não tem nada a ver com descontrole, com falta de... Sobe. Olhem só isso. Diz oi. Meu gato está aqui no meu colo. A vulnerabilidade não tem nada a ver com descontrole, não tem nada a ver com drama, não tem nada a ver com carência. Ter vulnerabilidade, ter coragem de expressar suas emoções de forma autêntica. É saber dizer, eu não sei, é saber dizer, peço ajuda, eu sinto, eu erro, é saber dizer, isso me machucou. É viver de forma mais autêntica, conectado às suas emoções. A verdadeira vulnerabilidade é se abrir sem garantias de que não será julgado. Por que a vulnerabilidade é uma força? Porque demanda mais coragem mostrar os seus sentimentos do que fingir que não sente e fingir que é perfeito e que não precisa de nada. Nós na sociedade temos visto a vulnerabilidade como um símbolo de fraqueza, né? Pessoalmente, eu cresci em um ciclo onde as emoções não eram bem vistas. Quando eu era mais nova, quando eu era pequena, eu demonstrava minhas emoções de forma muito agressiva. Meu estilo ansioso era muito predominante. Eu chorava, eu gritava. Quando eu queria atenção, eu fazia coisas para chamar a atenção. Então, eu sempre fui repreendida por chorar, por querer atenção,
por pedir a presença de alguém, às vezes até por pedir abraço. Isso quando eu era mais nova, né? Estou a falar dos 7, 5 anos. Então, eu cresci num ciclo onde esse tipo de coisa era repreendido. Então, eu inconscientemente fui adotando essas crenças de que não, mostrar vulnerabilidade não é permitido. É sinônimo de fraqueza. Não, você não pode querer, você não pode pedir essas coisas, não pode pedir atenção, não pode expressar seus sentimentos, não pode chorar. Eu lembro que eu estava no funeral da minha própria mãe. Quando eu comecei a chorar, minha irmã me coçou, né? Me apertou a mão e disse: calma, 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 não é para causar cenas aqui. Você pode imaginar uma criança pequena, eu perdi minha mãe com 13 anos, então eu estou no funeral da minha própria mãe e eu estou a expressar meus sentimentos e estou a ser ao mesmo tempo repreendida por isso. Então, isso também não é algo que a minha irmã fez de propósito, ela não fez por maldade, ela também internalizou essas coisas que mostrar essas vulnerabilidades é sinônimo de fraqueza. Então, quando temos um certo sentimento, nós temos medo de expressar porque temos medo de como as pessoas vão nos reparar ou as pessoas vão nos julgar. É claro, você como adulto não vai expressar seu sentimento como se fosse uma criança, mas tem que expressar esses sentimentos, mas temos medo que as pessoas vão ver, especialmente os homens. Homens são criados sendo dito que homem não chora. Isso é fraqueza, isso é coisa de mulher. Homem não pode fazer isso, homem não pode se declarar. Então nós entramos nos relacionamentos com medo de poder mostrar o quão nós gostamos da pessoa. Entramos com medo de ser magoados, então não dizemos eu te amo. Há pessoas que estão casadas há 10 anos ou mais e nunca ouviram eu te amo. Mesmo nas famílias, há pais que nunca conseguiram dizer isso aos seus filhos. Eu te amo, preciso de você. As pessoas têm medo de mostrar essa vulnerabilidade. Então agimos como se fôssemos perfeitos, como se não precisássemos de nada, mas nós somos seres humanos. Seres humanos precisam de conexão. Seres humanos têm necessidades físicas e emocionais. Se temos medo de expressar isso, vamos viver insatisfeitos vestindo uma máscara e não sendo autênticos. E quando somos vulneráveis, começamos a criar conexões reais. Porque as pessoas conectam-se àquilo que é humano e não àquilo que é perfeito. Por exemplo, o vídeo mais visualizado aqui no meu canal é um vídeo que eu estou a ser 100% vulnerável. E para mim, requereu muita coragem para postar aquele vídeo. Ao filmar, para mim foi simples, porque eu senti que eu estava a descarregar muita coisa de dentro de mim. Mas, para postar aquele vídeo, eu refleti várias vezes. Mas quando postei aquele vídeo, eu ignorei. Como eu sei que meu canal ainda é pequeno, não tem muitas visualizações, eu não me importei. Eu disse, vai ficar aí, pelo menos umas 5 pessoas vão ver. E o vídeo vai passar despercebido. Mas adivinhem só, é o vídeo mais visualizado no meu canal. É um vídeo que eu estou a expressar todo o meu sentimento. Eu até choro naquele vídeo. Mas eu decidi não apagar. Porque eu estou a expressar a minha emoção, o meu sentimento, eu sou humana. E as pessoas estão a se identificar com aquele vídeo. As pessoas estão a se relacionar com aquele vídeo. E eu tenho recebido comentários muito positivos naquele vídeo. Nada de julgamento, muito pelo contrário. As pessoas estão a se identificar. As pessoas estão a dizer que se sentem da mesma forma, que o vídeo tem ajudado a elas. Então, mostrar vulnerabilidade é você também se conectar com pessoas a nível humano. Num mundo onde as pessoas preferem agir como se fossem robôs, como se não tivessem sentimento, exigem demais dos outros, é importante você conectar no nível mais humano, que é mostrar empatia, reconhecer que o ser humano tem, sim, necessidades emocionais, o ser humano precisa de ajuda e o ser humano não é perfeito a todo momento. Então, se você é uma pessoa como eu, que cresceu em um meio onde a vulnerabilidade sempre foi visto como fraqueza, como começar a expressar vulnerabilidade sem medo? Primeiro, aceite que sentimentos são parte do ser humano. Sentir não é sinônimo de fraqueza. E emoções não te diminuem, elas te humanizam. Você tem que perceber que não há nada de julgamento em sentir. Você é um ser humano. O ser humano é um ser complexo, é composto por várias coisas. Não só o que é físico, mas também o que é emocional, mental, espiritual. Então você tem que reconhecer que essas coisas são humanas. E você não é o único que pode sentir insegurança, que pode sentir necessidade de afeição, que pode sentir carência.
Essas coisas acontecem com todo mundo, só que alguns são melhores a esconder essas coisas do que os outros. Comece aos poucos, comece a se abrir com alguém que você confia. Pessoalmente, eu comecei a ser vulnerável de verdade com os meus gatos. Eu, quando digo para pessoas que meus gatos são o meu suporte emocional, eles aí não percebem. Eu comecei a expressar meus sentimentos com os meus gatos. Eu falo com os meus gatos. O bom de falar com os meus gatos é que eu sei que eles não vão me julgar. Apesar de que eles me dão aquele olhar, mas não tem nada de julgamento. Eles só ficam ali no meu colo e eu começo a falar as minhas coisas. Então, depois eu comecei journaling, a escrever meus sentimentos. E quanto mais eu escrevo os meus sentimentos, eu escrevo de forma autêntica, de forma honesta, tudo o que eu sinto. E eu lembro que quando eu comecei a escrever no journal, eu comecei a me sentir culpada por sentir certas coisas que eu sentia. E eu comecei a sentir, oh não, se calhar eu não devo sentir isso, não devo sentir carência, não devo sentir tanta afeição por essa pessoa. Ou se calhar eu não devo sentir assim, será que eu nem deveria chorar por isso? Mas eu comecei a abraçar essas coisas, terapia também me ajudou muito. E reconhecer que eu sou humana, eu tenho esses sentimentos e são meus e expressar esse sentimento não me diminui, não me faz mais fraca que ninguém. Comece mostrando uma parte que você provavelmente esconderia de alguém. Pode ser coisinha simples como pedir ajuda. Pessoas que têm dificuldade em mostrar vulnerabilidade têm muita dificuldade em pedir ajuda. Eles preferem fazer tudo sozinhos, se isolarem, criarem muralhas e evitar pedir ajuda. Eles preferem até pagar por serviços do que pedir a alguém que é um amigo, um familiar, para fazer algo por ele. Porque em algum momento ele internalizou que pedir ajuda, necessitar do outro, precisar do outro, é sinônimo de fraqueza. Começa pedindo ajuda, coisinha simples. Começa amanhã você a pedir a alguém, ei, pode me trazer um copo com água? Ei, poderias fazer isso para mim? Ei, peço isso, peço aquilo. Não coisas grandes também, não vá logo pedindo 10 mil meticais. Peça ajuda, coisinha simples. Há de ver que as pessoas estão aí para poder te apoiar. E quando você se sentir sobrecarregado, quando você se sentir triste, comunique às pessoas que você confia, é claro. Se você não tem alguém que você confia agora 100%, pode ser porque você se fechou muito tempo e você nem deu espaço a essas pessoas para poder se abrir. Ou pode ser que você já teve experiência de tentar se abrir com alguém e essa pessoa te julgou. Mas só porque alguém te julgou por você ser vulnerável, não quer dizer que há alguma coisa de errado consigo. Aquela pessoa também tem a mentalidade de que vulnerabilidade é fraqueza. Aquela pessoa também precisa fazer terapia. Aquela pessoa precisa de tratamento. Não tem nada de errado consigo. Então, começa a ser vulnerável. Começa a abrir com coisinhas pequenas. Começa a partilhar coisas sobre você. É libertador ser vulnerável. Quando você começa a expressar seus sentimentos, você também, o mundo começa a deixar de te ver, as pessoas ao seu redor as pessoas ao seu redor param de te ver como aquela pessoa que cuida de tudo, aquela pessoa que carrega tudo. Porque as pessoas que geralmente não mostram a vulnerabilidade, geralmente carregam mais responsabilidade, seja na família, no relacionamento, na igreja, seja lá onde for, no trabalho. Por quê? Porque essas pessoas não mostram que também são humanas, que também precisam de repouso, que também precisam de ajuda. Como as pessoas automaticamente assumem que você não precisa de ajuda, eles buscam ajuda em você. Quer dizer, você carrega todos os problemas dos outros porque as pessoas pensam que você é forte, né? Usamos essa palavra. Essa mulher é forte, esse homem é forte, ele aguenta. Não, mas ninguém de nós é assim tão forte para aguentar toda a carga nesse mundo. Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo tem fraqueza. É por isso que eu não gosto quando as pessoas olham para mim e dizem, mulher forte, mulher batalhadora. Yeah. Sim. Mas só porque você me observa como uma mulher forte, não quer dizer que eu também, sendo forte, não preciso de ajuda, não tenho vulnerabilidade e não tenho fraquezas. Eu sou forte, sim, mas também tenho meus momentos de fraqueza. Quando as pessoas olham para mim e veem mulher forte, assume que eu consigo lidar com tudo. E não consigo lidar com tudo. Então, mostrar vulnerabilidade não tem nada de errado. Comece se abrindo com pessoas que você confia,
comece partilhando aos poucos e comece também a ser honesto você com os seus próprios sentimentos, porque há pessoas que já cavaram, inteiraram aquela vulnerabilidade, eles nem conseguem ser honestos com eles mesmos, nem conseguem assumir sentimento para eles mesmos. Quer dizer, eles fingem para eles mesmos que eles não têm necessidade. Mas quando você carrega essa mentalidade por muitos anos, vai chegar um tempo que aquela toda emoção há de vir à tona. Isso pode descarregar em forma de doença no corpo, isso pode descarregar em forma de depressão ou condição mental. Porque não é humano uma pessoa carregar tudo, ser perfeito, fazer tudo sozinho, sem depender dos outros e não mostrar vulnerabilidade e agir como se não se importasse. Não fomos feitos para agir dessa forma. A sociedade nos diz que você é uma grande mulher, você é isso, batalhadora, empresária e tudo mais. Não, começa também a se permitir receber ajuda. Começa a se permitir. E pessoas que têm dificuldade de mostrar vulnerabilidade querem carregar tudo sozinho, porque não confia no outro. Começa a se permitir. Começa com coisas pequenas. Delega uma atividade, relaxa. Você, relaxa. Deixa com que os outros também possam te ajudar. Permita com que os outros possam te ajudar. E pare com o julgamento. Pare de julgar os outros por precisar de ajuda, por ser vulnerável, por ter sentimentos. Eu falei aqui da amiga que eu tinha, que era muito ansiosa e eu tinha julgamentos sobre ela. Atenção, eu não julgava de propósito, não é que eu queria falar mal da minha amiga ou porque eu tinha algo contra ela, não. São crenças minhas inconscientes, são coisas que vinham de forma inconsciente. Eu não fazia de propósito, eu não queria lhe atacar de propósito, mas inconscientemente eu tinha essas crenças de que o que ela está a fazer é dependência emocional e isso aí vai arruinar a vida dela. Mas olha, não quer dizer que porque ela tinha essa dependência, ela caía sempre na limerência. Agora que eu sou mais segura, eu já percebo. Mas na altura, nem tudo que ela fazia era errado. Naquela altura, ela demonstrava sentimentos dela de forma muito aberta. Mas eu, como era muito fechada, muito evitativa, julgava tudo que ela fazia. Então, temos que parar de julgar o outro. Primeiro, vamos parar de julgar a nós mesmos. Quando nós paramos de julgar a nós mesmos, paramos de julgar o outro. Porque isso eu julgava porque era uma característica que estava no meu shadow self. Quer dizer que eu também tinha vulnerabilidade, mas como eu não queria assumir que eu tenho vulnerabilidade, eu queria fingir que eu não sinto vulnerabilidade, não tenho necessidades e não tenho dependência nos outros. Então, por isso, aquilo ativava meus gatilhos de forma muito extrema. Então, quando nós primeiro abraçamos a nossa vulnerabilidade, assumimos que nós somos humanos, nós precisamos ser vulneráveis, nós precisamos de ajuda, nós não somos perfeitos. Isso vai também nos permitir ter empatia com o outro. Então, sempre que você sentir algo e quiser partilhar e pensar que vai ser julgado, comece a se perguntar, de onde vem esse medo? Por que eu tenho tanto medo de ser julgado? E se essa pessoa me julgar? O que vai acontecer? É só simplesmente porque aquela pessoa também não está conectada com a vulnerabilidade dele. É porque aquela pessoa não percebe também isso. Por isso aquela pessoa vai te julgar. Mas as pessoas que percebem que ser vulnerável é ser humano, não vão te julgar. E comece também a identificar os seus sentimentos. Comece a identificar. Eu conheço pessoas que nem sentem coisa, mas nem sabem dar nome a esse sentimento. Como crianças, por exemplo, criança pode estar a passar por luto e de repente agir com muita raiva. Quer dizer, é a forma que ela encontrou de expressar aquele sentimento, porque a criança não percebe o que é luto, o que é a dor de perder alguém, o que é o vazio dentro dela. Então, os sentimentos podem estar baralhados na mentalidade de uma criança, mas um adulto tem que ser capaz de nomear os seus sentimentos. E isso sim é inteligência emocional. Inteligência emocional não quer dizer que você não sente nada, você não expressa sentimento, você é fechado. Muitos evitativos pensam que eles são seguros porque eles agem como se não tivessem sentimentos, como se não tivessem necessidade. Evitativo se acha superior aos outros porque acham que eles não têm nenhuma necessidade, são perfeitos sozinhos, são capazes de lidar com tudo. Mas eles internalizam muita coisa. Isso também começa criando uma sobrecarga no evitativo. Você precisa saber nomear os seus sentimentos. O que você está a sentir agora? Se pergunte. É depressão? Por que está deprimido? O que causa? Comece a se fazer perguntas.
Comece a fazer perguntas. Nós vamos em relacionamento, queremos que nossos parceiros nos entendam, enquanto nós não conseguimos nos entender a nós mesmos. Nós queremos que nosso parceiro perceba que nós estamos com ciúme. Nem você admite que está com ciúme. Então, comece a perceber o que se passa dentro de você e comece a expressar esse sentimento. A princípio, se você não quer expressar com ninguém, você pode escrever, journaling, chat GPT. Comece a expressar esse sentimento. Você vai ver que vai te deixar muito mais leve e você não vai carregar muita coisa, porque você vai expressar essas coisas e vai perceber o que são esses sentimentos e de onde partem, e também vai ser capaz de consertar ou, como posso dizer, lidar com qualquer coisa na sua vida que está a te perturbar. E também perceba que vulnerabilidade tem limites. Para os meus ansiosos aqui, ser vulnerável também não quer dizer sair por aí espalhando teus sentimentos de qualquer maneira, né? Então, muita gente acaba se fechando, virando evitativo, fechando essa parte sentimental. Por quê? Porque acabaram saindo por aí espalhando como se sentem e as pessoas começaram a julgar ou sei lá o quê. E as pessoas decidiram se fechar. Ah, se eu não sou entendido. Porque aquela uma pessoa não entendeu o sentimento dela, agora já não vou partilhar mais meus sentimentos. Não, vulnerabilidade tem limites, né? Primeiro perceba os seus sentimentos, partilha com pessoas que você confia. Não sai por aí falando todos os assuntos para qualquer pessoa. E mesmo se for um parceiro que não vale a pena, que não percebe nada disso, você pode sim. Eu costumo ver pessoas dizer assim: eu terminei meu relacionamento, mas eu tinha muita coisa para lhe dizer, eu tenho que lhe ligar. Ele precisa perceber o que eu estou a sentir, ele precisa perceber o que me fez. Sim, em alguns casos eu aconselho e digo: expressa teus sentimentos. Se é isso que você quer fazer, pode ligar para ele e revelar tudo que você está sentindo. Mas em alguns casos eu sempre me pergunto: por que você quer que essa pessoa saiba o que você está sentindo? Porque você quer a validação, ou quer o perdão daquela pessoa, quer que aquela pessoa peça perdão, ou você é uma forma de manipular a outra pessoa para se sentir culpado. Em alguns momentos não é necessário. Algumas coisas é melhor deixar ir sem closure, sem fechar nada e deixar, abandonar. Você trabalha no seu interior, você deala com aquele sentimento, você trata de cuidar daquele sentimento e curar seu coração sozinho. Em alguns casos. Em outros casos eu aconselho, vá em frente. Comunique o que você está sentindo. Se é isso que você precisa para fechar as portas, então que vá. Então, ser vulnerável é reconhecer que nem todo mundo precisa saber de tudo que se passa consigo. Okay? As pessoas certas vão compreender. As pessoas certas vão te apoiar. E as pessoas certas vão estar do seu lado para o que der e vier. Ser vulnerável é ter coragem de se mostrar, mesmo sem garantia. É viver com o coração aberto, mesmo sabendo que vai doer. Quem tem coragem de ser vulnerável, tem coragem de ser inteiro. Da próxima vez que você sentir vontade de se fechar, lembre-se que a sua vulnerabilidade é força. Tá tudo bem em dizer: eu não consigo fazer isso. Podes me ajudar? Eu me sinto assim. Não tem nada de errado em pedir ajuda, não tem nada de errado em ser imperfeito, não tem nada de errado em não poder carregar tudo. Nós somos apenas seres humanos aqui nesse mundo. Se um ser humano fosse autossuficiente sozinho, Deus não teria criado outros seres humanos. Os seres humanos funcionam em comunidade, em famílias, por uma certa razão. Então é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se subscrever nesse canal, partilhar esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.